então o segundo bloco dessa sabatina. Nós vamos conversar com o candidato do PSOL, prefeito de Petrolina, o Rosaldo, a respeito da mobilidade urbana e sustentabilidade que consta do seu projeto apresentado ao TSE. Candidato, nós estamos vivendo um momento delicado em Petrolina, em que a mobilidade urbana está praticamente falida. Nós temos um problema sério, a olhos nus, e nós vimos aqui no seu projeto que o senhor fala a respeito dessa mobilidade urbana e da sustentabilidade. Quais são exatamente as práticas, as ações que o senhor prevê no seu governo para melhorar essa condição da cidade? Nós temos que preparar Petrolina não só para curto prazo, porque aqui a gente tem percebido que Petrolina tem vivenciado de apagar incêndios. Temos que planejar para médio e longo prazo, porque sem isso nós vamos conviver sempre com o caos, e em todas as áreas, seja na saúde, na questão da mobilidade urbana, da acessibilidade, em todos os aspectos. Então nós temos que preparar Petrolina. Temos hoje as universidades aqui, temos que trazer para fazer parceria com o município e botar os nossos técnicos para estar pensando, projetando a cidade, para que a gente possa então avançar nesse sentido. Nós temos que integralizar os bairros. Se você está, digamos, não só no aspecto de construção de vias, mas também na determinação das políticas. Se você está na Vila Marcela, você não tem como ir diretamente para o Dom Avelar, que é muito perto. Em torno de 2, 3 quilômetros, você tem que pegar 2 ônibus para poder chegar lá. Por quê? Qual é a dificuldade dessa? Porque não tem acesso, não tem linhas fazendo essa integração. Então nós temos que integralizar o transporte coletivo. Nessa integralização, o senhor pensa então em ampliar, melhorar a questão do transporte público? Transporte público, nós temos que quebrar essa modalidade de concessão que tem hoje aqui. É danosa para o desenvolvimento de Petrolina. Então, a gente vai criar um novo sistema, um novo modelo. Isso discutindo com a população. Que tipo de novo modelo? Por exemplo, o ideal seria ter um sistema público de transporte. Como esse sistema já está implantado aí há muito tempo, não tem como a gente chegar e já mudar tudo de uma vez. Senão a gente vai provocar um caos na cidade. Petrolina, mas a gente precisa se livrar do monopólio, ou existe um monopólio disfarçado ainda nesse setor? Não, o monopólio continua. Chegou uma empresa aí que dizem que é nova, Viva Petrolina. Onde é que existe Viva Petrolina em outro município do Brasil? Em lugar nenhum. Foi um arrumadinho criado aqui em Petrolina. Tanto que uma das frases do atual prefeito foi dizer que a exigência para que viesse a nova Petrolina é que um dos diretores morasse em Petrolina. Olha, isso é uma piada. O diretor pode morar no estrangeiro, onde quer que seja. Ele tem que prestar um serviço de qualidade à população. Mas a gente precisa quebrar isso aí. E continua sendo esse monopólio, né, os mesmos grupos, as mesmas pessoas dominando, decidindo. E a população aí a ver navios. Por exemplo, a primeira viagem que essa empresa fez na Vila Marcela quebrou. Quem entra no ônibus vai ver que não é a mesma fachada que tem ali fora, está pintadazinha. Lá dentro tem ferrugem, tem buraco, não estou dizendo em todos os veículos, mas na grande maioria dos veículos são de péssimas qualidades. Então, de péssima qualidade. Esse transporte público então iria ser comandado, dirigido pelo município? O município assumiria isso? Os ônibus? Esse é o ideal. Manutenção? Isso é o ideal. Só que a princípio nós vamos fazer uma modalidade de que os ônibus vão rodar por quilometragem. Então, você vai rodar por quilometragem e vai ser remunerado por quilometragem. Não é lucrar da forma que vem sendo lucrada aqui em Petrolina. E os 5% que o município recebia da passagem, eles foram tão benevolentes com as empresas que acabaram
deixando só 3%. Então, com essa nova modalidade, né, dentro do sistema de transporte, nós vamos fazer com que tenha recurso no cofre público para trabalhar a educação no trânsito e vai também melhorar a questão da saúde. Então, temos que prevenir, a prevenção. Então, melhorar, né, fazer a educação no trânsito, melhorar, fazer os corredores necessários, fazer a manutenção dos corredores, os abrigos dos ônibus, garantir que criança até 12 anos não pague o transporte, porque criança não é só até 7, hoje é até 7, a gente vai garantir que enquanto criança até 12 anos, e a criança que anda de ônibus é criança de filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras desse município, muitas vezes desempregados, estudante. Então, a gente precisa incentivar isso. E vamos ver a possibilidade, inclusive, de estar baixando o preço da passagem, que é muito alto, né? Isso será feito um estudo posteriormente, mas a princípio será garantido, né, já digamos que a criança até 12 anos não paga o transporte. Candidato, em relação à parte ecológica que a gente vem desde o princípio tocando nesse ponto, já que o seu programa tem como alicerce, como base exatamente do ponto de vista ecológico, né? O que o senhor pensa em relação às nossas matas ciliares, o assoreamento do rio, o uso ou não, o mau uso do nosso rio São Francisco? Como é que o seu projeto de governo está trabalhando, pensando esta parte específica da nossa região? Eu me posicionei contrário à transposição do Rio São Francisco. Não é concebível que alguém diga que vai combater ou levar água para conviver ou acabar com a seca para Rio Grande do Norte, o Ceará, se aqui, depois do outro lado dos projetos, a gente tem gente bebendo, sem água para beber. E até nesse tocante aí da preservação da mata e tal, a gente precisa preservar a mata, a gente precisa educar as pessoas, isso desde a escola, né, até fazer mesmo brigadas de proteção da mata, levando o conhecimento para as pessoas, porque às vezes um trabalhador, uma pessoa, às vezes desmata, não é porque simplesmente ele é mau, às vezes é por falta de informação, de consciência, de que aquilo vai prejudicar, né, a sua própria vida, a vida da sociedade. Então a gente precisa estar levando essas informações, sensibilizando as pessoas para que preserve e defenda a nossa natureza, a nossa caatinga. Obviamente que dentro do modelo capitalista, aí tem aqueles que desmata, faz tudo por questão econômica. Mas aí, candidato, na verdade, Petrolina vive a maior crise com relação a isso, e a gente, se abrir a página do Ministério Público Federal, você vai encontrar lá inúmeras ações do Ministério Público contra condomínios na orla de Petrolina, devastação da mata ciliar, projeto de governo que desmatou toda essa área em nome dessa modernidade. É possível dar uma cara de modernidade em Petrolina, deixando o rio sobreviver, ou o senhor acha que tem que avançar sobre essas áreas, o seu governo vai continuar avançando sobre essas áreas? O que é que se vai fazer? É equilibrar esse desenvolvimento, essa cara de desenvolvimento e a natureza viva? Nós temos que respeitar, né, o plano diretor de desenvolvimento territorial do município. Uma vez, se o plano estiver ferindo alguma lei nacional ou algumas coisas contrárias, né, às deliberações das conferências, nós vamos ter que discutir com a sociedade e promover as mudanças necessárias para garantir que não aconteça essa devastação, essa destruição do meio ambiente. Mas a lei tem que ser respeitada. Inclusive, Petrolina não respeita o plano diretor de desenvolvimento. Está lá previsto que o município tem que criar zonas especiais de interesse social. Não criou. Tem que ser por lei complementar. Como é que seriam essas leis, essas zonas especiais de interesse social? Para garantir, por exemplo, que as famílias de baixa renda
tenha acesso, tenha garantia da sua moradia, né? Mas dentro do plano diretor tem as zonas de proteção ambiental, né? Que a gente precisa estar observando. Qual a metragem da margem do rio para você edificar um prédio? Então a gente tem que observar tudo isso. Qual a distância entre um prédio e outro para não proibir que o oxigênio seja, não vá para as outras pessoas? Ou apenas você cria uma barreira. Você vê muitos prédios muito próximos uns dos outros, por questão econômica e tal, e você cria uma barreira, uma parede, proibindo que o oxigênio vá para o restante da população. Outra coisa importante é a arborização. Temos que arborizar 100% de Petrolina. A arborização é uma decisão política, não é nem tanto de recurso. Faz as parcerias com o Embrapa, com o Codevasf, cria a sua própria sementeira e faz um projeto juntamente com as escolas e as comunidades, os movimentos sociais, para que a gente faça um grande mutirão de arborização na cidade. Então isso não demanda muito recurso, demanda iniciativa, porque todo mundo quer uma cidade saudável, uma cidade arborizada, com sombra, com oxigênio. Isso vai trazer melhoria de qualidade de vida para a população. Ainda dentro desse contexto que você está falando, já que a gente está falando do centro e do entorno, vamos passar para um ponto bastante polêmico também, que é a questão da segurança pública. Como é que o seu governo pretende lidar, né, com esse índice de violência que Petrolina está absorvendo em função do crescimento da cidade, não só no centro da cidade, mas também nos bairros, na periferia, né, as áreas específicas que tem maior demanda, e associado a isso a questão das drogas lícitas e ilícitas também. A maior violência, na minha opinião, é a negação dos direitos sociais. A partir daí vai se gerando uma cadeia de violências. A gente precisa transformar a guarda municipal numa guarda comunitária, mais próximo das pessoas. Então, temos que capacitar, valorizar os profissionais, uma série de coisas que tem que ser feito para poder, então, a gente mudando essa cultura como é hoje. Não é ter guarda só como polícia. A gente tem que prevenir, fazer, né, os convênios, porque a parte de polícia é com o governo do estado, fazer os convênios necessários com o governo do estado, buscar apoio inclusive da Polícia Federal, para poder então a gente estar fazendo um mapa de risco, né, no município e vendo como é que a gente vai encontrar as formas de prevenir para que a violência não seja tão forte como acontece em Petrolina. Se for possível, criar sistemas, né, de monitoramento e tal, mas isso é uma coisa que tem que ser aprofundada e discutido com a própria sociedade. Você fala com o sistema de monitoramento, você fala, por exemplo, de câmeras no centro? De câmeras que não, quer dizer, já teve em Petrolina, não deu certo, não funcionou. Isso eu acho que não mas a gente precisa, porque na verdade o que existe em Petrolina é uma cultura de implantar coisas e por melhor que ela seja, implanta para inaugurar, depois abandona, não dá as condições, não faz a manutenção. Então tínhamos câmara em Petrolina sem funcionar, os equipamentos quebrados, tal. Então a gente precisa estar estudando isso, a melhor forma da gente fazer esse monitoramento aí, mas trabalhar para que as pessoas mudem também essa cultura de violência, né? É a violência que não ocorre só nas ruas, nos bares, mas também dentro das próprias casas, no seio familiar, né? Mulheres com crianças. Então, assim, é uma coisa que muito grande que a gente tem que fazer junto com a sociedade, porque ninguém vai conseguir combater violência só com plano de governo, só com polícia. Inclusive a polícia, ela tem que ser reeducada para trabalhar muito mais a prevenção e não depois que acontece, né, os fatos, atuar depois, mas principalmente para que não exista. Tem que criar um sistema de inteligência,
né? Se a gente não tiver inteligência e se não tiver a participação do povo, não tem como se combater violência. E no tocante às drogas, principalmente, né? A nossa juventude tem que ser ocupada com cultura, com arte, com lazer, né? Com educação, com as condições dignas de vida, com moradia, para que ela não vá entrar nesse mundo, né, das drogas, que é um mundo que deixa as pessoas debilitadas. E a questão das drogas tem sido tratada também como uma questão de saúde pública. A questão de repressão, no caso daqueles que estão comercializando e tal, mas sobretudo para o usuário com questão de saúde pública, para que a gente garanta um ajuste nesse contexto social.